gente, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Hoje um tema muito importante, que é neurose traumática e Covid-19, com o psicanalista, professor da PUC-USP, Paul Cardus. Vamos dar boas-vindas ao nosso convidado, Paul Cardus. Que chique! Boa noite, professor. Boa noite, Renata. Tudo bem? É um prazer Tudo estar aqui. ótimo. Professor e colaborador, né? Professor colaborador, psicanalista, psicólogo, escritor. Isso. É uma honra tê-lo em nosso programa. A honra é minha ter sido convidado por você para participar do seu programa e tentar fazer o melhor possível para o seu público poder estar acompanhando aí essa ideia da neurose traumática nesse momento tão difícil e tão inédito, né, da humanidade. Sim. Quando eu lancei que seria essa entrevista, as pessoas, puxa vida, Renata, muitos foram pesquisar sobre neurose traumática, o que seria isso, né? E muitas vezes a pessoa fala, fulano tem muitas neuras. Geralmente usado erradamente essa palavra, né? Então a gente pode começar já com essa pergunta, né? Quais são as diferenças entre neuroses e neurose traumática? Sim. Bem, essa nomenclatura ela é desenvolvida pelo Freud. É o primeiro a desenvolver, né, e fazer essa reunião de sintomas, de expressões corporais e psíquicas numa nomenclatura específica para isso. A neurose, ela é basicamente um modo em que a pessoa lida com as exigências do mundo, que nada mais é também do que as exigências também internas dele, tanto do mundo externo quanto do mundo interno. Só que a neurose, ela é movida por uma angústia específica, que é uma angústia frente ao desejo inconsciente. É uma tentativa de negar esse desejo inconsciente. O Freud se deparou logo cedo com a questão do trauma. E depois, na Primeira Guerra Mundial, ele recebeu muitos pacientes e acompanhou muitos colegas com pacientes, muitos relatos de pessoas que vinham muito abaladas emocionalmente e que fez com que ele tivesse de repensar a teoria dele de que nem todo desejo inconsciente, né, é o que move uma neurose. Então, ele se dá conta que existe algo que ele chamou de angústia real, contrapondo com a angústia fantasmática, que seria a angústia de uma neurose, né, tal qual a gente conhece por aí. Por exemplo, neurose histérica, histeria de conversão, então apareceriam os sintomas no corpo, a neurose de angústia, então o principal sintoma seria angústia, o tempo todo a pessoa está angustiada, e às vezes mal diagnosticado, né, como síndrome de pânico ou como fobia, mas seria uma neurose de angústia, onde o sintoma principal seria a própria angústia, e que decorre justamente de uma tentativa de negação do desejo inconsciente, ou seja, né, do fantasma inconsciente. Então, é uma angústia fantasmática, é uma angústia frente ao fantasma que revela alguma coisa de um desejo inconsciente daquela pessoa. Mas, na neurose traumática, não é isso que ocorre. O Freud se dá conta e tem bastante dificuldade de ir separando os campos,
mas vai ser em 1931 que ele vai fazer um texto muito bom e que ele vai rediscutir a questão da angústia e ele vai colocar essa diferença, que existem as angústias que são fantasmáticas, tem as angústias que são devidos ao supereu, ou superego, ou a instância, né, que reprime, que recalca, que censura, ou vigilante observador, então tem uma angústia relacionada a isso também, e ele separa a angústia real. A angústia real é de algo que, de fato, aconteceu. Então, você está parado na calçada com o seu filho, tem uma batida de carro, o carro desgoverna e atropela o seu filho. E você não tem tempo de ação. Você é pego no momento onde não te deu tempo, você não tinha recursos para se preparar e nem o tempo para se preparar contra o perigo. Então, é frente a um perigo externo que, de fato, ocorre, que você ficou numa posição passiva. Você não teve chance de colocar procedimentos como anteparos ou como defesa. Então, ele consegue perceber, mas isso coloca em questão toda a teoria da angústia dele, porque até então, e até muito pouco tempo antes, né? Então, 1926, ele faz um texto onde ele vai falar sobre inibição, sintoma e angústia, e em 31 ele faz esse outro texto, que é a vida funcional e a angústia, e ele no texto de 1926 ele fala, olha, a angústia é um sinal que o ego tem de um perigo iminente. Então, a angústia ali era um sinal que, ao mesmo tempo, promovia um funcionamento para se preparar contra o perigo. Então, a angústia é uma defesa contra o perigo. Ela aciona, através de um alerta, todos os seus procedimentos para se defender contra o perigo. Então, você se prepara. Então, a angústia é positiva nesse sentido, de que ela avisa que tem um perigo e você se prepara para isso. Só que, em 31, onde ele vai retomar essa questão, ele vai dizer, olha, realmente tem uma angústia aí que te pega e que você, né, é por surpresa. Então, o elemento surpresa é fundamental para a gente pensar o início de todo um processo que depois pode se transformar na neurose traumática, que ela não se dá num primeiro tempo. Não se dá no primeiro tempo onde você tem um encontro com um evento, né? Como Lacan vai dizer, Freud também fala isso, mas é o Lacan que vai dar esse nome para dar uma conotação mais precisa, que é um mau encontro. Você tem um mau encontro ali, você estava na hora errada, no lugar errado, do jeito errado. E a coisa errada aconteceu justamente com você. Uhum. Então, o Lacan vai chamar de mau encontro. Mau encontro. Como tem o bom encontro, né? Os encontros, né? Foi uma infelicidade. O mau encontro está sempre ligado à infelicidade do ser humano. O ser humano é submetido, durante a vida, a algumas situações que se passam dessa maneira. Diante desse mau encontro, não necessariamente vai se produzir uma neurose traumática. Muita gente vai passar geralmente pelo... ela vem e passa, ou ela vem e costuma ficar e instalar, e de repente
pode ocorrer diversos outros transtornos, talvez até um problema mais crônico, eu não sei. Sim. Fala, continua. Porque daí ele realmente acaba sendo confundido muito com a síndrome do pânico, mas os sintomas, os principais sintomas da neurose traumática, quais seriam? Bem, os principais sintomas são os sintomas hipocondríacos e melancólicos, decorrentes do primeiro estágio, que ainda não se desenvolveu como um trauma. O trauma é sempre um segundo estágio. Segundo? Uhum. Você tem um primeiro estágio, e entre o primeiro estágio e o segundo estágio tem uma ruptura. Uhum. Então, o Freud vai dizer assim, olha, o primeiro estágio é o estado de choque. Você entra, né, em estado de choque e daí você vai ter as reações paroxísticas do corpo. Então, reações que vão desde taquicardia, né, aceleração da respiração, Tremores? dores generalizadas, tremores, saliva, aumento de pupila, bem, que são reações diante do que a gente pode chamar de susto. Uhum. O susto diante do evento traumático, que pode se transformar depois numa neurose traumática, provoca no organismo excitações, é um estímulo que vem de fora e que bate no organismo, provoca no organismo uma série de excitações que o organismo não estava preparado para absorver. É importante a gente ter consciência disso e já nesse momento já buscar ajuda, porque geralmente as pessoas esperam ficar gravemente, né, ficar naquele momento muito difícil para poder se tratar, e não é bem assim, né? Aliás, não precisa ficar ruim para poder ficar bom. Então, na hora que a gente já tem a consciência de que você não está no seu estado normal, no equilíbrio, e você está sentindo alguns desequilíbrios, então já passou, talvez, do momento de buscar uma ajuda. Você está tocando num assunto que faz parte da evolução da história dos tratamentos de neuroses traumáticas. E isso começa, né, na guerra da Rússia com o Japão, em 1880 e tantos, aonde um psiquiatra no fronte, daí vem, né, a ideia de psiquiatria do fronte, a psiquiatria no local, e aí o psiquiatra ali, recebendo um soldado que tinha acabado de passar por uma situação muito traumatizante, estava em estado de choque, por exemplo, mutismo absoluto, não conseguia mais falar, ficou paralisado, entrou num estado catatônico, ficou travado, travou tudo. Então, o psiquiatra foi e começou a conversar com ele ali, no local no local do combate. E ele melhorou sensivelmente. Então, isso foi feito porque nem existia, na época, carros para tirar o soldado dali e levá-lo para uma sala especializada, com tranquilidade, poder lidar. Mas perceberam que, quando se faz isso ali no local, tem uma chance de elaboração muito mais rápida e previne o desenvolvimento, né, de cronificar
demais aquilo, porque acontece o seguinte, não tem como, né? Isso vai ficar como um traço para o resto da vida. E é uma das Mas é coisas... curável. Uma neurose traumática é curável? Não, Não. ela não é curável, mas ela é tratável. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se percebeu ali que o choque é tão violento que não só o organismo se desestabiliza totalmente, porque ele não estava preparado para aquele susto ou aquele horror, mas ele ainda absorve psiquicamente e causa rupturas psíquicas incuráveis. Nunca mais você deixará de ter um certo estado de alerta diante de algum sinal de perigo. Eu fico imaginando, principalmente agora, com a pandemia, né? O tanto de neuroses traumáticas estão ocorrendo por aí. Já ocorreram? Então, uma das coisas muito importantes é, então, assim, no lugar de combate, eles perceberam que eles conseguiam diminuir sensivelmente a extensão da ruptura. Uhum. Só que o que eles percebiam? Que assim que o soldado melhorava um pouco, conseguia se repor, e conseguia ficar de pé e andar novamente, ele queria voltar ao combate. Imediatamente. Por quê? Porque o traumatizado geralmente desenvolve uma culpabilidade. Então, no caso dos soldados de guerra, eles se sentem culpados de deixar o resto dos colegas dele combatendo e ele fora. É como se ele se sentisse um traidor. Como se a doença tirasse, protegesse ele, então ele seria um traidor. Isso é uma evidência, né? A culpa de você optar pela vida saudável e sair da cena traumática. E é isso que faz com que muitas pessoas que passam traumáticas acabem se identificando com o evento traumático e procuram ir lá novamente e repetir e voltar. Então, agora no coronavírus, você tem dois movimentos. Um das pessoas traumatizadas com um mau encontro, porque é um vírus. Você imagina, é um ser que não é nem vivo, que tem a capacidade de destruir o planeta, se não tomarmos medidas sanitárias. Então, isso foi um trauma, um choque no que a gente chama de homem-deus, o homem imortal. O homem-máquina já vinha, essa ideia do homem-máquina, desde a Idade Média, na literatura. Aí vem o Frankenstein e todas as coisas que a gente vê e que, por exemplo, na estética, as cirurgias estéticas, vem mostrando isso, os remédios que prolongam a vida, vão dando essa sensação do homem-máquina, de você ser uma máquina que você dorme com um remédio, acorda com outro, transa com outro, dança com outro, e assim vai. Você se torna mais jovem fazendo um negócio aqui, outro ali, e junto veio com a mídia, com essa imediaticidade das informações, essa rapidez dos negócios, a ideia do homem-deus. Só que o coronavírus é um invisível que veio e causou uma ruptura em cima de tudo isso. Mesmo com toda a comunicação que nós temos, nós não conseguimos impedir um ser
que nem vivo não é praticamente invisível, nós não conseguimos bloqueá-lo. Então, foi um mau encontro que causou um choque. Nós estamos todos em estado de choque, certamente. E, diante do estado de choque, aí as duas neuroses funcionam do mesmo jeito. A evidência de que a pessoa foi altamente abalada pelo estado de choque, desse mau encontro com o coronavírus, é a negação. A negação, Freud é bem claro, o processo de defesa diante da angústia é de tentar negar. Isso para as duas neuroses, tanto a neurose fantasmática como a neurose traumática. Então, as medidas sanitárias não devem passar no sentido de reprimir as pessoas que negam, chamando eles de negacionistas, porque isso vai cristalizar mais ainda no imaginário dessas pessoas uma tentativa de negar. Quanto mais você tentar reprimir essas pessoas, mais elas vão negar, porque a angústia foi muito... Elas negam porque a angústia foi muito forte. As que melhor absorveram conseguem olhar para isso e falar, realmente tem um perigo. Realmente eu estou impotente até certo ponto. Eu preciso colocar uma máscara, eu preciso de um afastamento, eu preciso evitar lugares aglomerados, eu tenho que aprender a controlar os meus desejos agora. Não é hora de ir em restaurantes, boates, ir nesses lugares. Eu posso fazer um passeio, né, fazer uma caminhada, ir numa praia mais ou menos vazia, tomando todos os cuidados. Essa pessoa que toma todos os cuidados, ela vai ter uma chance muito melhor de não desenvolver a neurose traumática lá na frente. Não quer dizer que não vá, mas ela tem uma chance muito melhor. E isso, todos os estudos de pessoas em situações extremas mostram isso. Se você pega os estudos canadenses sobre policiais que estão submetidos a situações traumáticas, né? Você tem um amigo policial que faz a ronda com você, ele foi assassinado do seu lado. Você não pôde fazer nada. Esses caras são... Depois ele vai lá e mata alguém, mas vai saber a história que ele já passou. O quanto esse cara já não está prevenido, o cara meteu a mão no bolso assim, para ele já é um estado de alerta que é um revólver, ele já passa fogo. Porque ele, na hora, conecta. Então, o que acontece? Você tem, né, de um lado, o estado de choque que desconcerta todo o corpo, porque te pega desprevenido, você está passivo, e, ao mesmo tempo, causa o que o Freud chamou de efração. Efração é uma ruptura. É como se você ainda tivesse algumas defesas, aquelas defesas ainda, elas vão sofrer uma certa ruptura. Não é que elas vão se estraçalhar e você vai ficar totalmente desorganizado, né? Até acontece isso, mas dependendo das capacidades anteriores da pessoa, ela vai poder fazer face a isso com poucas rupturas. Dependendo das capacidades anteriores da pessoa, isso pode causar sérios problemas. Então, por exemplo, nós podemos ver isso. Quais são as capacidades anteriores? O apego materno e paterno. Um ambiente familiar estável. Estável no sentido do bebê ter crescido, não ouvindo pai e mãe gritando um com o outro, não ouvindo tensões, conflitos, porque a criança, ao ouvir isso, ela quer solucionar. E ela se vê
incapazes de solucionar o problema dos adultos. E aquilo é traumatizante para a criança, porque ela se vê passiva a uma situação horrível, ela fica apavorada, porque ela não tem um ambiente seguro, que ela esteja crescendo no ambiente seguro. Ao mesmo tempo, vem a capacidade de mentalização da criança, de como que a criança consegue absorver esses eventos, à medida em que ela tem esse recurso familiar estável, seguro, que transmite paz para ela. Então, isso aí é uma riqueza que cada um carrega dentro de si, ou uma pobreza. Uma pobreza. E essa pobreza, ela fica bem evidente, porque, geralmente, quando chega perto da adolescência, essas crianças que se tornam adolescentes, elas se submetem a situações de altíssimo risco, porque elas se veem sem conseguir fazer as conexões afetivas para lidar com as situações extremas. Então, uma situação extrema faz com que ele ligue imediatamente a um corpo. Então, facilmente, eles entram na bandidagem, nas drogas, porque eles não têm esse recurso interno que o amor, o carinho, a paz vai promover um enlace diferente e uma saída para isso. Eles foram desde criança que aquilo não tem saída. Então, esse recurso interno, ele é muito importante para fazer face a isso que nós estamos passando. E isso a gente vê aqui no Brasil com as crianças muito desfavorecidas, como acabam virando, né? E entrando dentro do mundo do tráfico, nessas baladas e acabam morrendo muito cedo. Eles morrem mesmo muito cedo. O tempo de vida deles é muito curto, porque não tem esse recurso. Então, isso é muito grave. Muito grave. Né? Tem muito conteúdo. Queria te ouvir aí horas, mas nosso programa tem um tempo e eu gostaria ainda de uma última pergunta aqui. Claro. Quais as atitudes positivas que podemos ter com os eventos traumáticos? Bem, só para... Isso que você está colocando é muito importante, porque a primeira atitude positiva é você não se deixar em silêncio. Você precisa se botar em movimento rápido. Mesmo que o estado de choque seja algo que te põe prostrado, você precisa, né, ou o ambiente externo precisa te ajudar a você se botar em movimento, porque quanto mais tempo você ficar passivo, tomado pelo choque, mais a ruptura vai se estender. Então, maior a chance daquele choque emocional se transformar numa neurose traumática no futuro. Ao mesmo tempo, precisa do acolhimento social. Então, não é só individual, tem que ter esse movimento individual, mas tem que ter um contexto social. E por isso que hoje os grandes centros de atendimento a terrorismo, por exemplo, em Paris, que eu tenho colegas que trabalham lá, né, no Centro Médico Psicológico de Paris, que foi montado a partir do atentado terrorista do metrô de São Michel. Depois, eles atenderam o pessoal do Bataclan, de 13 de novembro de 2015, que eu estava lá, 15 dias depois eu estive lá. E eles evidenciaram a importância dos órgãos públicos estarem presentes no momento daquela catástrofe, o presidente ir lá, o prefeito ir lá e acolher essas pessoas, mostrar que ele está acolhido pela sociedade, os psiquiatras e os próprios bombeiros que
que foram, né, até o local da Boate Bataclan já estavam preparados para fazer um tipo de abordagem de um atendimento desse. Mas é muito importante que a gente também tenha, né, essa possibilidade de encontrar alguém de confiança que a gente possa falar. Por quê? Porque o problema é que, às vezes, se monta rapidamente, no desespero, um monte de ações sociais. Ah, então vamos lá, tem um grupo de psicanalistas que vai atender as pessoas. Só que esse grupo de psicanalistas atende 2, 3 vezes. Essa pessoa conta o que aconteceu, então tem um processo catártico. Só que depois ele é abandonado e troca. É outro psicanalista que vem falar com ele. E aí depois é outro. E aí, o que acontece? Ele está repetindo toda vez a cena traumática para outro. Isso não é bom. Uhum. Ele precisa falar, mas ele precisa falar dentro de um contexto aonde que quem está escutando ele tenha uma conexão afetiva e uma confiança na condução. E a pessoa que está escutando tenha dentro dele a experiência de que aquilo é tão traumático que não se deve tirar a saca-rolha. Que tem que esperar o tempo dele te contar. Que naquele momento você tem que dar um acolhimento afetivo. Estabelecer um laço. Porque o efeito traumático é uma quebra de laço. O coronavírus é como se, assim, é algo externo a qualquer laço social. Vem e invade. Por isso que o Freud vai dizer, o elemento traumático é um estrangeiro dentro de nós. É algo estranho que se impõe dentro do psiquismo e é lidado como um estrangeiro. Então, precisa ter a ação da pessoa mesmo, tentar enfrentar a situação. Posso dar um exemplo rápido? Sim, sim. No Bataclan tem um caso, que é um caso clínico, que o cara, na hora que ele viu as metralhadoras, ele caiu no chão, e ele imediatamente pegou o celular e ele ia escrever para a esposa dele, para os filhos, um adeus. E ele não conseguia escrever porque ele tremia. Na hora que ele percebeu que o psiquismo dele estava impedindo de ele dar o último adeus, ele percebeu que ele estava no trauma. Aliás, desculpe, no estado de choque. No estado de choque. O choque tinha feito com ele tinha submetido ele a uma posição passiva, que ele não ia conseguir nem escrever. Nesse momento, ele vira a posição subjetiva dele e ele fala, não, eu não vou escrever. E ele começa a observar que o terrorista, para conseguir metralhar de novo, ele tinha que tirar o cartucho e colocar o outro cartucho de balas. E ele começou a prestar atenção no tempo de troca do cartucho de balas. E aí ele falou, a hora que parar, eu tenho tanto tempo para levantar daqui e correr. Então ele tomou uma atitude ativa. Ele precisou se acalmar para prestar atenção no contexto e saber se proteger desse contexto. E isso cabe muito bem para o coronavírus. Isso vai passar, se a gente souber lidar. Se tiver calma e não se apavorar, e não achar que é o último dia da vida e que temos que aproveitar tudo. Porque os que estão achando que tem que aproveitar porque a vida vai acabar, é porque já se entregaram. Estão dizendo, entre linhas estão dizendo, a vida vai acabar, isso aí vai acabar com o mundo. Ou eu estou tomando como, né, o fim do O mundo. medo nunca é um bom companheiro. Deixa o medo longe. Exatamente. O medo pode A não paralisar. ser O medo pode paralisar e ser o seu pior inimigo no momento no momento extremo. Mas o medo também, às vezes, pode ser
um norteador de um perigo. Sim. Excelente, Paul. Me fala uma coisa, como é que faz para o pessoal te achar? O pessoal pode me achar ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou através do meu WhatsApp, que é 11. Pode passar seu número? Pode. Posso falar aqui? Pode falar, por favor. É Anote aí. 11 99104 7711. Ou Cardoso. 77 o quê? Falhou, para mim, pelo menos falhou. 99104 7711, prefixo 11. São Paulo. Excelente. São Paulo. Excelente. Muito obrigada, Paul. Eu que agradeço. Pela aula, foi uma aula mesmo. Muito bom te ouvir. Aprendi bastante. E o pessoal de casa também, tenho certeza disso. E quando a gente voltar ao vivo, vou te convidar, hein? Te receber lá nos estúdios da UTV. Muito obrigado. Vai ser um prazer e uma honra estar dando continuidade ao nosso papo. Obrigada, Paul. Obrigada mesmo. Pessoal, até o próximo programa. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais.